O dólar está subindo bastante, gente, mas assim, muito mesmo. Nesse momento, 6,16, mas não tem nem 3 segundos que estava 6,18. Já abriu numa alta muito forte a cotação da moeda americana hoje e ontem aconteceu a mesma coisa. A gente viu esse dólar chegando a patamares de mais de 6,10, inclusive fechando a 6,9, mesmo depois de intervenção do Banco Central. O que acontece hoje, Débora, para esse dólar estar desse mesmo jeito? E hoje, depois de que a gente já teve leilão acontecendo agora há pouco, de novo, pelo Banco Central, para tentar conter um pouco mais esse dólar. Primeiro de tudo, o risco fiscal, que está muito mais do que precificado, não tem nada que tenha feito isso acalmar os ânimos dos investidores, tanto que a gente não vê um efeito contínuo de controle dessa cotação, mesmo tendo intervenções do Banco Central, e eu vou já explicar mais para vocês sobre essas intervenções. Por outro lado, a gente também tem um cenário externo com Donald Trump, que ontem falou e colocou o Brasil na linha de frente do seu combate em relação às taxações internacionais, porque no final das contas isso preocupa. Trump que disse que o Brasil taxa muitos produtos americanos e ele vai responder da mesma maneira. Quem taxar produto americano também vai ser amplamente taxado. Isso pesou bastante nos mercados ontem, de todo jeito, Elisa. Ô, Débora, esse dólar ontem já tinha batido um recorde, né? Sim. Então, se hoje está... Se fechar, né? A gente não sabe quanto vai fechar. Vai ser um outro recorde também, né? Porque se ontem... Agora a gente já tem recorde. Agora, olha, 6,17 de novo. 6,17,1, alta de 0,20%. Eu vou explicar um pouquinho aqui o que aconteceu, por exemplo, nas intervenções que a gente viu acontecer ontem aqui, Elisa, que são muito importantes para poder a gente entender, por exemplo, as movimentações que estão sendo feitas agora pelo Banco Central, não só agora, não só ontem, mas desde a semana passada. Vamos lá. Leilão do Banco Central. Ontem foram feitas 2 tipos de intervenção. Teve o leilão à vista, que foi esse daqui, ó, 1,6 bilhão. Essa daqui, ontem, tinha sido já a maior intervenção no câmbio desde 2020, pandemia, março de 2020. Não temos pandemia agora, mas a gente tem um cenário fiscal pesando bastante nesse risco e nessa preocupação, inclusive nesse momento no mercado. Nessa modalidade aqui, o Banco Central adotou a medida do leilão à vista. O que significa isso? Ele vende ali o dólar, coloca o dólar ali no mercado, mas sem prever recompra. Só que ontem não teve só essa intervenção, a gente também teve essa daqui, ó, de mais de 3 bilhões, com o compromisso de recompra mais lá na frente. É importante lembrar que esse tipo de intervenção, está acontecendo só porque o dólar está subindo por causa fiscal? Não. Durante esse período do ano, a gente tem uma sazonalidade por causa do aumento das remessas das empresas, por causa de pagamento de dividendos e por aí vai. Então, nesse período do ano, já é tradicional ter uma demanda maior pelo dólar. Só que agora, isso casada com essa situação do risco fiscal que a gente tem enfrentado, com a descredibilidade de que a gente vai conseguir realmente ter um pacote fiscal adequado, isso tem se somado nesse cenário e, portanto, essas intervenções não estão conseguindo fazer com que essa alta imensa se reverta. Hoje, na abertura do mercado, já teve uma alta que fez o dólar já bater 6,16 logo na abertura. Agora, já batendo 6,18, o que significa que a gente tem novos recordes. Banco Central fez o quê? Mais um leilão à vista agora há pouco. Não adiantou, não segurou, não reverteu a alta do dólar. Por quê? Porque o risco fiscal é uma coisa que pesa, é a questão da desconfiança. Não é somente uma questão técnica, pontual, de uma demanda sazonal. E isso faz com que a gente tenha esse tipo de reação do mercado, como a gente está vendo agora. Ô, Débora, mas se você falar desconfiança, então, na verdade, tem mais relação a um sentimento? Um mau sentimento, na verdade, né? Ou seja, a falta de credibilidade de que a gente vai conseguir efetivar a aprovação do pacote do corte de gastos. Isso, Elisa, eu te lembro porque ontem, no finalzinho do dia, e foi até uma apuração, inclusive, do Caio Junqueira, de que poderia ser que a gente não conseguisse, a gente não, né? O Congresso, a gente não consegue ter votação nenhuma nisso, mas que o Congresso não iria ter como aprovar, não teria tempo hábil para poder aprovar esse pacote do corte de gastos agora, que iria ficar para o ano que vem. Isso surgiu ontem no finalzinho do dia. E aí caiu isso muito mal última nesse semana, momento. Né, para fazer isso. Última semana. A gente já tem, é bem importante lembrar, Arthur Lira fazendo algumas manobras, pensando essa questão do pacote fiscal a um outro projeto que já tinha passado por todos aqueles trâmites e CCJ e tudo mais, porque, a rigor, teria que passar por tudo isso. Mas passando por tudo isso, aí realmente não daria tempo esse ano.
Entende? Então, porque fica essa incerteza, vai ter ou não vai ter. E ficar para o próximo ano esse pacote de gastos é o que realmente é muito preocupante agora e faz com que a gente tenha todo esse clima de desconfiança e o dólar acaba sendo o ativo mais seguro nesse momento. Além disso, Elisa, claro, de novo, não dá para a gente desconsiderar o cenário externo. A gente teve falas de Trump, a gente vai ter decisão amanhã de política monetária do Banco Central lá dos Estados Unidos. Então, tradicionalmente, a gente já tem um efeito de maior cautela quando a gente antecede datas como essa, como a gente tem falas, como, por exemplo, a que a gente teve do Trump. Só que isso, somado ao risco fiscal local, é o que está fazendo a gente ver agora, está aí, dólar a 6,16, 6,18, já em patamares que a gente nunca viu nem na pandemia, Elisa. Ô, Débora...